Rádio Lecampo, o núcleo de comunicação popular do curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, Universidade Federal do Paraná, Setor Litoral. Saudações a todos e todas! Sejam bem-vindos e bem-vindas à Rádio Lecampo. No dia 5 de junho, comemoramos o Dia Mundial do Meio Ambiente, instituído pela Organização das Nações Unidas, a ONU, em Estocolmo no ano de 1972. A data tem como objetivo principal chamar a atenção de todas as esferas da população para os problemas ambientais desencadeados pela ação humana. Dada a importância da data e a centralidade da questão ambiental para a educação do campo, neste episódio, do mês de junho, entrevistaremos a professora doutora Vanessa Marion Andreoli e o professor doutor Gilberto da Silva Guizelin. Um ótimo episódio a todos e todas. A professora Vanessa Marion Andreoli atua no curso de Licenciatura em Educação do Campo, Ciências da Natureza, UFPR Setor Litoral, no programa de pós-graduação em Educação, Teoria e Prática de Ensino, Setor de Educação, e na especialização em Educação Ambiental Marinho-Costeira. É doutora em Educação e mestre em Sociologia pela UFPR, especialista em Educação, Meio Ambiente e Desenvolvimento pela UFPR e pedagoga pela UFPR. Membro do grupo de pesquisa Educação Ambiental e Cultura da Sustentabilidade, coordenadora do projeto de pesquisa A Educação Ambiental no Contexto das Escolas do Campo, Currículo, Prática Pedagógica e Ação Comunitária Local, coordenadora do projeto de extensão Saberes e Fazeres do Mar, Diálogos entre o currículo e a realidade local nas escolas das ilhas do litoral paranaense, e atua principalmente nos seguintes temas: educação ambiental, formação docente, educação do campo, educação comunitária e alternativas para uma nova educação. Vanessa, primeiramente eu gostaria de lhe agradecer em nome do Núcleo de Comunicação Popular Lecampo. Sua participação traz inestimáveis contribuições para uma compreensão mais ampla sobre a educação ambiental, sobretudo na atualidade, em que nos encontramos num quadro de agravamento dos problemas ambientais em escala global. Bem, Vanessa, ouvimos falar muito em educação ambiental. Para iniciar nossa conversa, você poderia falar um pouco sobre sua importância? Olá, Júlio. Olá a todas e a todos que estão ouvindo. Eu queria agradecer o convite e dizer que é um prazer enorme poder falar um pouco sobre a educação ambiental, tão fundamental, principalmente nos tempos difíceis que a gente está vivendo. Então, eu penso que trazer esse assunto em comemoração ao Dia Mundial do Meio Ambiente é muito válido, principalmente para a gente que atua no contexto da educação do campo. Então, eu queria começar dizendo que a educação ambiental é um campo do conhecimento que ganha destaque nos anos 60, quando a sociedade enfim desperta para a problemática ambiental, principalmente impulsionada pela publicação do livro da Raquel Carson, em 62, chamado Primavera Silenciosa, no qual a autora ela denuncia várias questões ambientais, inclusive alerta sobre os efeitos danosos da ação humana sobre a natureza, com um destaque para o uso de pesticidas, Então, a gente pode dizer que o livro mudou o conceito de meio ambiente que se tinha até então. Nas décadas seguintes, vários congressos, conferências, encontros foram realizados sobre a educação ambiental, até porque se via na educação ambiental desde o início uma solução para amenizar os problemas decorrentes da ação do ser humano na natureza. Nesse sentido, a educação ambiental ela se tornou uma peça fundamental para o enfrentamento dessas questões. Então, Júlio, quando você me pergunta qual que é a importância da educação ambiental, eu diria que ela é um campo do conhecimento imprescindível para que a gente possa superar a crise ambiental, que no pensamento de alguns autores a gente pode chamar até de uma crise da própria humanidade, do próprio sistema capitalista. E a educação ambiental então ergue, bandeiras de luta contra essas diferentes mazelas, desse sistema que em sua essência é explorador, explorador de recursos naturais, explorador de recursos humanos. Então eu posso dizer que a educação ambiental é extremamente importante para que a gente possa humanizar os sujeitos, repensar as nossas práticas e resguardar a vida em todas as suas dimensões. Sabemos que há diversas correntes da educação ambiental, ou seja, há educações ambientais. Como você define a educação ambiental?
Isso, Júlio. Desde o seu surgimento, a educação ambiental ela passou por diversas concepções, né, de acordo com o momento histórico, mas, de maneira geral, a gente pode dizer que a educação ambiental ela parte basicamente de duas correntes. Uma mais convencional, ou conservadora, como a gente costuma dizer, que ela é caracterizada por uma educação mais individualizada e também pela culpabilização dos sujeitos pelas suas condições de existência, né? Então, ela se pauta na mudança de comportamento que seja compatível com a preservação dos recursos naturais, né? E acaba por induzir, então, um padrão considerado correto de relação com a natureza. Então, aqui a gente tem as correntes naturalistas, conservacionistas e preservacionistas. A outra matriz, ela é mais popular ou emancipatória, né, associada à tradição da própria educação popular, com a influência direta do Paulo Freire e de outros pensadores da época, dos anos 70 ali, que compreendiam então a educação ambiental como um processo mais amplo e principalmente como um ato político. Então a educação ambiental, ela se estruturou, né, num espaço de luta entre essas duas correntes, né, uma mais tradicional e uma mais crítica, ou seja, né, entre a educação pela manutenção do capital e a luta por uma outra educação que considere, né, possibilidades efetivas de transformação social. Então, resumidamente, a gente poderia dizer que as formas de conceber e praticar educação ambiental são fruto da visão de mundo que permeia a constituição dos diferentes sujeitos, né? Então, a educação ambiental que eu faço e acredito é a educação ambiental crítica, que, acima de tudo, denuncia a relação direta entre a degradação ambiental e a desigualdade social. Mas por que é importante denominá-la no contexto da educação do campo e dos povos tradicionais? Interessante essa pergunta, Júlio, porque alguns pesquisadores da educação ambiental não acham necessário, né, a gente inserir essa denominação crítica após o termo da educação ambiental. Mas eu defendo que, especialmente na educação do campo, a gente precisa sim reforçar o enfoque crítico, já que no contexto, né, do campo, das águas e das florestas, acaba por coexistir duas forças que compreendem a natureza de forma diferente. Um bom exemplo disso é o próprio agronegócio, né, que distorce os valores dos sujeitos do campo e acabam por impor uma visão utilitarista do meio ambiente, chegando até a escola, né, por meio de materiais didáticos, pedagógicos, como, por exemplo, o agrinho, que vocês conhecem bem. Então, dessa forma, eu compreendo que só faz sentido falar em educação ambiental e educação do campo, considerando que elas são e partem das mesmas pautas de luta e justiça social. Ambos os campos tiveram sua origem em diferentes contextos históricos, mas a partir da organização dos movimentos sociais, né, com a intencionalidade de contestar esse modelo de desenvolvimento econômico. Então, a gente costuma dizer que a educação do campo é um exemplo para a educação ambiental, já que os povos tradicionais, né, nos ensinam maneiras diferentes de viver e de se relacionar com a natureza. E isso é tudo que a gente precisa. Então, a educação do campo, ela inspira, em sua essência, ações de educação ambiental crítica. Então, as escolas do campo, em geral, apresentam potencialidades para trabalhar com educação ambiental. Você acredita que, de maneira geral, elas fazem educação ambiental? As escolas do campo apresentam, sim, muitas potencialidades para trabalhar com a educação ambiental, inclusive porque elas estão em territórios com muita diversidade ambiental e problemáticas ambientais também. Então, essas escolas, em geral, fazem educação ambiental mesmo que não saibam que estão fazendo. E, nesse sentido, há uma centralidade da escola nos processos de luta e construção de alternativas, né? Entretanto, um ponto que a gente precisa refletir muito é que tanto a educação ambiental quanto a educação do campo, elas exigem uma ação política dos professores, né? Já que elas são fundamentadas nas opções ideológicas de cada um e na capacidade de crítica social também. Então, existe uma necessidade cada vez mais emergente de uma formação docente, tanto inicial quanto continuada, que possibilite realmente, né, desvendar essas reais condições socioambientais nas quais as comunidades estão inseridas, né? Valorizando esses territórios nos processos educativos. Então, os cursos de licenciatura em educação do campo, por exemplo, são conquistas significativas que caminham nessa direção, ainda que nem todos tenham os princípios da educação ambiental e da própria educação do campo vinculados à sua realidade, né, cotidiana educativa ali. Do contrário, ou seja, se não existe essa formação, os campos eles acabam se fragilizando e muitas vezes eles tendem a interesses que não condizem com os desejos e com as necessidades dessas comunidades, né?
né? Consolidando uma perspectiva, muitas vezes de maneira ingênua, mas colonizada, né? Alienante, utilitarista e muitas vezes mercantilizada. Então, a lógica a partir da qual se compreende, por exemplo, a produção de alimentos, a preservação das florestas, né? Entre outras, pode reproduzir ou transformar as relações entre o ser humano e a natureza e interferir diretamente nas formas de viver, de atuar e de interpretar o próprio mundo. Existem projetos no âmbito do setor litoral que abordam a educação ambiental nas escolas? Existem diversos projetos de educação ambiental, mas eu não conheço nenhum que envolva diretamente as escolas. A não ser 2 projetos que eu estou envolvida. Então, o primeiro é o projeto de extensão Saberes e Fazeres do Mar, que eu coordeno desde 2017. A gente atua com uma equipe interdisciplinar de 17 professores em 3 escolas estaduais localizadas aqui nas ilhas do Paraná, né? Então, a gente tem como objetivo principal contribuir com a formação continuada dos professores dessas escolas e das suas comunidades, considerando no seu planejamento pedagógico a valorização desses saberes e fazeres do mar e também do aprofundamento de assuntos específicos que tratam das realidades socioambientais locais. Também, né, nesse projeto, além de olhar para essas escolas que tanto precisam da nossa atenção, a gente tem como meta a construção coletiva de materiais didáticos que sejam contextualizados, ou seja, que tragam a realidade marinho-costeira e que possam efetivamente contribuir para a valorização dos modos de viver dessa população. O outro projeto é um projeto de pesquisa que se chama A Educação Ambiental nas Escolas da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, junto ao grupo de pesquisa em Educação Ambiental e Cultura da Sustentabilidade que eu faço parte, que trabalha como uma matriz de indicadores de educação ambiental e está mapeando as ações de educação ambiental nos 7 municípios do litoral paranaense. Então, a ideia geral é analisar essas ações, né, nas escolas para, posteriormente, propor ações mais efetivas com o apoio tão necessário da universidade. E em tempos de pandemia, qual o papel da educação ambiental? Primeiro, é importante dizer que no campo das políticas públicas no Brasil há cada vez mais um silenciamento da educação ambiental. Assim como, infelizmente, a gente poderia dizer de todas as áreas, né? É um desmonte geral. E é meio óbvio e previsto que a educação ambiental seria jogada para escanteio, né? Porque ela é perigosa, né? Porque ela desvenda essas diversas crueldades, né, desse sistema e então não serve para os interesses do governo atual, né? Então, quando a gente fala de pandemia, é importante a gente entender que esse sistema capitalista é a nossa referência sobre como viver a nossa vida, nossa referência de felicidade. E aí a gente se pergunta, como existir no tempo presente com tantas mortes diárias e luto, né? Então, uma das grandes contribuições que eu penso que a educação ambiental traz durante a pandemia é o cuidado. Cuidado no sentido que o Leonardo Boff traz mesmo, né? A importância do cuidado integral com o outro. Compreender que dele dependem também a garantia da minha existência. Desde a nossa concepção, se não houvesse cuidado, a gente não viveria, né? Já que o cuidado é que nos torna seres humanos. Então, nessa perspectiva trazida pela pandemia, essa lógica individualista e solitária não serve mais como horizonte de ação. Então, o Covid, né, essa pandemia, criou movimentos e a gente deseja, assim, profundamente que eles continuem. Como, por exemplo, né, então a gente sentiu a dor da China, do Japão, da Europa, da África, dos Estados Unidos e a gente se solidarizou com eles. Então, a vida, de certa forma, ela acabou se pluralizando e assumindo esse sentido coletivo. Então, o desafio maior é substituir o olhar exclusivamente economicista do capitalismo por um olhar mais abrangente, mais integral, mais humano. A gente tem sentido também, durante a pandemia, uma melhora nas condições da própria natureza, como a melhoria das condições do ar, né, em diferentes partes do mundo, o próprio reaparecimento de algumas espécies que se encontravam ameaçadas e a própria mitigação, ainda que pequena, né, das mudanças climáticas. Então, embora muitas vezes a nossa esperança se fragilize frente a essa tristeza do descaso de um governo que opta e opera através da negação da vida e das ciências, e um desprezo, eu diria, debochado, né, com a educação e passando a boiada mesmo no meio ambiente, que a gente possa aprender com a educação ambiental
E com a educação do campo também, há continuar optando sempre pela esperança. Então, a educação ambiental e a educação do campo podem ser o que elas desejam ser. Não sou apenas o índio que perdeu sua taba na curva da estrada que o trator abriu. Quando arrancou mãe floresta, quebrou minha flecha, deturpou minha festa e quase ninguém viu. Não quero esse lero-lero de quem diz não posso, coitado, ai de mim. Se a Amazônia dá um grito, nós gritamos juntos e rezamos assim. Ave, ave, santa árvore, pai nosso e do palmital. Pão nosso do santo fruto, ribeirinho enfrenta o mal. Do homem que traz a cerca, planta capim, faz curral. Amparado num projeto de violência brutal, onde o humano é esquecido e o boi querido é o tal. Ô Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares, filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares, filhos teus. Se expulsar o seringueiro, meu amigo, vê se comigo a seringueira vai chorar. É sua escória, companheira, é sua amiga, e ela percebe que ele sabe preservar. Ô Amazônia, cuidado com o pé do boi. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares, filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares, filhos teus. Muita tristeza no tombo da castanheira, pro castanheiro é quase morrer de dor. Ver destruída sua eterna companheira, por um projeto que ele não testemunha. Saudações! Estamos aqui com o professor Gilberto Guizelin, professor do curso de Educação do Campo da UFPR, historiador e tem realizado pesquisas com temas relacionados à história das relações do Brasil e Angola e à diáspora africana no Brasil. Tudo bem, Gilberto? Bem-vindo a mais um episódio da Rádio Le Campo. Para começar o nosso papo, eu gostaria de te perguntar o que é racismo ambiental? Como que a gente pode identificar situações de racismo ambiental? Bom, o conceito de racismo ambiental ele foi criado ainda no início da década de 1980 pelo ativista afro-americano Benjamin Franklin Chaves, que é um ativista dos direitos civis da população negra nos Estados Unidos. O Benjamin Franklin Chaves ele vai crescer e vai ter toda a sua formação influenciada pelos discursos do Malcolm X e do Martin Luther King, que nos anos 60, final dos anos 60, início dos anos 70 nos Estados Unidos, estão lutando pela inclusão de fato do negro na sociedade americana. Porém, o que o Benjamin Franklin Chaves vai perceber é que, chegado na década de 80, se por um lado a população negra nos Estados Unidos teve o direito de usar dos mesmos espaços que a população branca, como por exemplo as escolas, não é, que antes eram segregadas, né, havia inclusive banheiros, bebedouros, ônibus, né, para brancos e para negros, né, se por um lado isso acabou, por um outro o Benjamin Franklin Chaves vai perceber que a população negra nos Estados Unidos ela ainda era muito propensa a sofrer uma justiça ambiental. Por quê? Porque os bairros ocupados majoritariamente pela população negra nos Estados Unidos eram aqueles bairros onde se encontrava o maior índice de resíduos tóxicos e de vários venenos e poluentes, né, com risco à saúde humana, não é? Então, a partir disso, o Benjamin Franklin Chaves vai criar o conceito de racismo ambiental. Esse conceito, nos anos 90, né, e no início do século 21, ele também vai ser usado na área das relações internacionais. Por quê? Na década de 90, né, quando se começa a falar dessa questão do aquecimento global, né, e de políticas internacionais com vista a reduzir o aquecimento global e os efeitos, né, da industrialização no nosso planeta, vai começar a surgir também uma discrepância. Por quê? Muitos países vão colocar, os países ricos, né, vão
exigir dos países pobres, que são aqueles países onde a gente mais verifica, não é, o desmatamento e uma urbanização desacelerada, vão exigir metas e medidas, não é, incapazes para esses países alcançarem. Então, no âmbito das relações internacionais, esse conceito também vai ser usado. Portanto, em linhas gerais, né, a gente pode identificar o racismo ambiental como uma exclusão dos grupos, das etnias, né, ou seja, da parte da sociedade que se encontra em vulnerabilidade social, quer uma exclusão provocada pelas próprias políticas ambientais do Estado, quer ainda pela exclusão dessa população das lideranças de movimentos ecológicos, não é, que vão acabar exigindo dessas populações metas que desconfigurem a sua tradição e a sua relação com o próprio território. Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. E como ficou essa pintada azul, a cacutia, periquito, porco espinho, o jacaré, traíra, bota e o lambari, pede socorro com seu choro, já caminha. Gilberto, e quais são as consequências do racismo ambiental para as populações do campo? Muito pensando nos territórios dos estudantes nossos, né, do curso de educação do campo. Como que você vê isso? Bom, entendendo, portanto, esse racismo ambiental como a exclusão desses grupos e dessas etnias em vulnerabilidade social ou tradicionais da discussão, da elaboração de políticas ambientais, a gente pode perceber que a principal consequência do racismo ambiental para as populações do campo é o seu enfraquecimento, que acaba resultando fatalmente no definhamento dessas populações do campo. Aí a gente pode dar como exemplo o racismo ambiental sofrido pelas populações tradicionais dos povos que habitam o Vale do Ribeira, na divisa entre São Paulo e o Paraná. É interessante observar que o Vale do Ribeira, no final do século XIX, início do século XX, quando tem-se aí o novo ciclo de exploração econômica da região, ele vai ser caracterizado, né, pelos geógrafos e naturalistas que são enviados para a região pelo poder público, portanto pelo governo do estado de São Paulo. Ele vai ser caracterizado como uma região não civilizada, entre aspas, não é? Por que não civilizada? Porque esses geógrafos e naturalistas vão destacar nos seus relatórios que é uma região pouco industrializada, ou melhor, nada industrializada, uma região tomada pela floresta atlântica ainda, e vão simplesmente esquecer, descartar povos remanescentes quilombolas que habitam essa região, assim como os povos indígenas que ainda ali se localizam, não é? Ao longo do século XX, portanto, o Vale do Ribeira ele vai seguir sendo identificado como uma região pobre, empobrecida. Não por acaso sempre se fala, né, no baixo índice de desenvolvimento humano, né, ou seja, o IDH do Vale do Ribeira. Porém, o que a gente tem visto, né, nos últimos anos para cá é que se fala muito desse baixo índice de IDH e mais se fala o quê? De um potencial de riqueza inexplorada dessa região. Essa fala de potencial de riqueza, quando ela não é falada pelo Estado, pelo próprio poder público, ela é falada por grandes empresas, né, ou grandes projetos que visam a exploração desse território. Então, a gente percebe que o Vale do Ribeira ele está, não é, na atualidade, no centro de uma disputa ambiental, onde as comunidades tradicionais, né, ou seja, os povos indígenas, caiçaras, povos ribeirinhos e também os povos remanescentes quilombolas, vêm sofrendo constantemente de um racismo ambiental, não é? Que pode ser identificado pela contaminação do Vale do Ribeira, por exemplo, que é utilizado como descarte de lixo, né, muitas vezes produzidos em cidades e regiões muito afastadas, né, que nem pertencem ao vale. O racismo ambiental
ambiental ele também pode ser identificado nessa região pela exploração da natureza através de uma política, não é, de incentivo ao que se chama de turismo ecológico, feita muitas vezes com a exclusão desses povos tradicionais, que não são chamados para conversar, né, como que vai se dar o desenvolvimento desse turismo ecológico, e que muitas vezes são impedidos, inclusive, de trabalharem como guias turísticos nessa região. Quando tem esse impedimento, se fala numa desculpa, né, que é porque esses indivíduos não possuem a formação adequada na área de turismo. E também a própria criação de unidades de conservação da fauna e da flora dentro do Vale do Ribeira, que também não prevêem a manutenção da cultura desses povos tradicionais, muitas vezes penalizando essas pessoas por um pequeno roçado, né, que eles tenham, ou simplesmente pelo abatimento de um animal que é, por exemplo, de defesa, no caso, não é? Então isso gera um ciclo, né? Qual que é esse ciclo? Um maior empobrecimento desses povos do Vale do Ribeira, que acaba resultando muitas vezes na sua expulsão desses territórios, que pode levar à extinção do povo, não é? Desses povos, melhor dizendo, e dessas culturas tradicionais. Então eu acho que esse é o maior risco do racismo ambiental para os povos do campo, e falando especificamente para os povos que ocupam o território do Vale do Ribeira, né, que é de onde vem a maior parte dos estudantes da Lecampo. Levanta o índio, junte aos outros companheiros, vamos ligeiros contra a força desse mal. Fazer corrente em toda a América Latina, a causa é nobre e a luta é internacional. Ô Amazônia, cuidado com o pé do boi, Chico já disse, ninguém mais se esqueceu. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. O latifúndio traz miséria, acaba, mata, incendeia, desacata, milenares filhos teus. Educação do campo, direito nosso, dever do Estado, compromisso com a comunidade.